Queridos irmãos, graça e paz. Deus em Cristo continue abençoando sua casa, sua vida e o seu ministério. Assista esse DVD, ouça essa mensagem, que é um despertamento de Deus para que esta geração, a minha geração, não se curve diante dos apelos da indústria sexual. Esta mensagem gravada na Assembleia de Deus em Campo Grande, intitulada Desmascarando o Inimigo na Indústria Sexual, é, na verdade, uma proposta bíblica de lucidez e de coerência para quem quer viver com inteligência, sem ser escravizado pelas artimanhas de Satanás. Viva a vida segundo o Evangelho, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus em Cristo continue te abençoando, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Quem está vivo, dá um glória a Jesus bem alto aí. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a Assembleia de Deus de Campo Grande, uma juventude vigorosa, cheia de vitalidade, que ama a palavra de Deus e que está comprometida com a palavra do Senhor. Essa é mais uma iniciativa da União de Juventude, de Mocidade, da Assembleia de Deus em Campo Grande, e nós, nesta ocasião especial, vamos desmascarar o inimigo na indústria sexual e mostrar quais são os malefícios da pornografia, não apenas da pornografia, mas também da pornocenia e da pornofonia. Essa temática é tratada dentro dessa área que a gente chama de sexualidade para viver ou morrer, porque a sexualidade tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Tudo vai depender de como você constrói a sua, e a gente vai entender um pouco isso hoje aqui, à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Então vamos lá para começar. Eu não vou fazer apresentação pessoal, porque todo mundo aqui me conhece. Eu sou de casa e há 21 anos aqui nessa igreja, servindo ao Senhor no ministério, mas nasci e fui criado aqui nessa igreja, portanto todos me conhecem. Aí está minha esposa, essa é a mulher mais linda do mundo, Miss Universo, meu universo, mas eu amo de montão, e ela está aqui hoje, e nós estamos aqui junto com o pastor Daniel, já há 21 anos trabalhando com educação cristã, com educação religiosa, com educação teológica, e hoje nós vamos entrar então mais uma vez nesse mergulho sobre a dimensão da sexualidade à luz da palavra. Então, quais são os nossos objetivos didáticos? Pelo menos 4 eu estou pontuando aqui. Alertar a juventude, vocês, quanto aos perigos e ameaças da sociedade hedonista que está aí fora, que colocou o prazer acima de tudo. Conceituar e caracterizar o sexo e a sexualidade à luz da teologia bíblica, ou seja, à luz da palavra de Deus. Diferenciar a sexualidade saudável, estabelecida por Deus, da sexualidade adoecida, estabelecida pelo diabo, sobretudo através da indústria sexual, e alertar a juventude quanto aos malefícios das produções da indústria sexual, na pornografia, na pornocenia e na pornofonia. Eu quero então que vocês abram um texto para a gente compartilhar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 5 e verso de número 6. Todo mundo trouxe a Bíblia? Irmão, se tem alguém do lado de você aí que não trouxe a Bíblia, dá um cotovelo de fogo e diz: vigia, varão, tem que estar com a espada na mão, tem que estar afiado, vigia, varoa. O povo de Deus tem que andar armado, porque a hora de batalha, de combate, apesar de que a vitória já está garantida, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4,
verso 4 e 5. Quem achou, diga EBD. O povo que ama EBD, assim, acha rápido, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em... Gente, tem gente que não pegou na Bíblia. Vou fazer de novo, eu quero que você complete a pausa que eu vou dar. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em... santificação e... quer andar honrado, quer ser honrado, ande em santificação, não na paixão de concupiscência como os que não conhecem a... Quem conhece a Deus aí, levanta a mão assim, eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Isso, Ele é a nossa fonte de vida. Então nosso alerta hoje está dado em 3 dimensões, para que ninguém ache que a gente hoje aqui vai reforçar a trincheira do diabo e criar uma imagem que muita gente constrói lá fora, de que nós somos um povo que não ama a alegria, a satisfação, o contentamento, o prazer, e que queremos uma vida preto e branco, uma vida aguada. Isso é a maior furada e o maior sofisma que o diabo vem inventando atualmente. Nós somos um povo que a cada dia vive a vida intensamente, porque nós de fato podemos viver com qualidade de vida, já que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a gente vai mostrar aqui que existe um espírito anticristão, antivida, que está lá fora e que impera na sociedade. Também mostrar que a Bíblia ensina que para nós Deus disponibiliza tudo de bom. Toda a criação pertence a Deus e na sua essência toda a criação possui um valor ético e um valor estético. Ou seja, aquilo que é bom para a vista, mas que também é bom para o coração, para o espírito, para a alma. E a gente vai mostrar um pouco disso também. E que diante da realidade do mundo, a juventude cristã é chamada a viver a dimensão da denúncia e da pronúncia. Então eu não vou só fazer denúncia aqui, porque eu seria parcimonioso. Eu vou mostrar aqui denúncia e pronúncia, mostrar os malefícios da pornografia, mas também vou mostrar os benefícios da santidade para quem decidiu esperar. E aqui está a juventude que decidiu esperar, eu sei disso. Então um aviso importante também: a Bíblia ensina que nós somos o quê? Responsáveis pela nossa geração. Somos nós que vamos dar conta desses pecadores que estão aí fora. Então eu estou fazendo a minha parte, espero que você esteja fazendo a sua, porque no livro de Judas está escrito: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendes dele misericórdia. É tempo de pedir misericórdia sobre nossas vidas e dos nossos semelhantes, porque tem muita gente seduzida, caindo no engodo do diabo e mergulhando num abismo que chama outro abismo e que nunca tem fim, porque na verdade o inferno é infinito em sofrimento e tormento, mas eu quero morar no céu, por isso escolhi esperar e me santificar. Então, para início de conversa, nós vamos começar fazendo uma oração, porque vamos começar com oração e terminar com oração. E eu gostaria que você agora curvasse a sua cabeça, porque eu não vim aqui para ferir ninguém, como colocaram no Face. Eu não vou aqui mexer na ferida de ninguém, e a palavra de Deus não tem esse objetivo com ninguém. Ela é um bálsamo, pelo contrário, ela vai curar algumas feridas aqui hoje. A palavra de Deus vai entrar até a junta da alma e do espírito, naquela divisão que humanamente é indivisível, mas o Espírito conhece, esquadrinha os corações. Então essa oração é uma oração silenciosa. Não ore com o seu amigo, não pegue na mão do seu amigo, olhe para dentro de você, e ouvindo essa música, que também é uma oração, você fale com Deus, aí em silêncio, porque eu acho que Deus vai falar com você, e você vai sentir a presença dEle na sua alma, no seu coração, no sentido de santificar cada vez mais a sua vida. O pecado não vai dominar essa geração, ele não terá domínio sobre vós, porque Paulo diz que vocês ressuscitaram com Cristo, e não vivem mais na carne. Parece que o pecado não é pecado mais. Parece
pecado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você, O Espírito Santo está sondando o seu coração agora. conversasse contigo mesmo. E aquilo que Como talvez você você vai? tenha um dia praticado, Ainda há esperança de salvação na tua que vida? feriu o Pergunte, seu ser, porque te agonia até o momento, pecados que talvez encobertos, perturbe, Deus vai te faça requerer. sentir culpado, aqui hoje, Por isso o Espírito de Deus vai hoje trabalhar no seu coração e mostrar que estão existe a um caminho sofrer muito nesta mais noite excelente. a mão do E que na Deus verdade não é o pecado Altíssimo que faz separação já entre você e Deus, passando mas a está. falta de arrependimento. Impune o Portanto, culpado. O que Deus quer é que você Deus sinta não, no seu não, coração não vai agora deixar. o sentimento de arrependimento por cada pecado que você já praticou e que também você ainda vai praticar, porque todos nós somos pecadores e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus. Só pertence Mas a Deus Deus, enviou o seu mas eu Filho dou aleluia para nos quem busca resgatar, a santidade, para nos redimir, alcançará para nos o santificar céu. e nos devolver a imagem de Deus, a sua semelhança. E hoje, aqui, nessa noite especial, a tua alma está sendo restaurada, o teu coração está sendo transformado, a sua mente, o teu sentimento, o teu corpo, as tuas emoções, porque o Espírito de Deus, o Espírito da santidade, vai hoje abundar no seu ser, no seu coração, e você vai sentir vontade de se aproximar, estar mais de Deus, porque lá só entram os fiéis. Amém. Glória a Deus. Nesse instante eu quero mostrar para vocês um salve do povo do céu. Um povo do céu que não são os anjos. São gente como eu e você, gente como nós, que está em outro lugar do Brasil. E esse pessoal está num evento semelhante a esse aqui. E eles vão mandar um salve para vocês, e quando eles declararem aqui, eu quero que vocês também levantem a mão e dêem muito glória a Deus, para mostrar que em toda parte do Brasil existe uma geração que preferiu, decidiu e escolheu esperar. Eu vivo numa sociedade que prega liberdade sexual, mas eu tenho visto que essa liberdade tem escravizado pessoas, tem destruído famílias, tem matado a esperança, tem esfriado o amor nos corações. Liberdade não é você sair por aí fazendo o que você quer. Liberdade é você ter o poder de saber escolher o que é o melhor para você. E é justamente porque eu sou uma pessoa livre que um dia eu fiz a minha escolha. Um dia eu escolhi esperar. Mas essa causa não é só minha. Deus está escrevendo uma nova história nessa nação.
Pode aplaudir, porque nós estamos juntos nessa luta. As igrejas do Brasil estão mobilizadas e a juventude de Deus não vai ser derrotada pela pornografia e pela indústria sexual. Nós vamos esperar! Quem espera aplaude, quem espera glorifica, porque a verdade já nos libertou! Aleluia! Amém? Amém, pessoal? Só está meio amedrontado, a gente não tem medo desse negócio não, irmão. Nós somos livres, não tem ninguém aprisionado aqui, tá? Nós somos educados pela palavra do Senhor. E eu quero trazer para vocês, a guisa de esclarecimento, em primeiro lugar, uma distinção, para a gente começar a discernir essas ações malignas que estão aprisionando e matando a juventude brasileira, mas que o antídoto está aqui, conosco, com vocês, cheio de vida, de seiva, de vitalidade, de força. Então, primeiramente, para entrarmos no campo minado das questões sexuais, precisamos fazer duas distinções conceituais básicas. A primeira delas é a diferença entre sexo e sexualidade, que os intelectuais muitas vezes querem criticar a igreja como se nós não conhecêssemos isso, e eu mostro aqui a luz da Bíblia que nós conhecemos. Dá para ler aí, pessoal? Está todo mundo conseguindo enxergar? Aí nas telas, aqui no telão, lá em cima, quem está lá embaixo, dá para todo mundo ler? Sim ou não? Então vamos ler aí, qual é a definição de sexo para ver a diferença de sexualidade. Sexo é o quê? Uma marca não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, é o que distingue o macho da fêmea, o homem da mulher. Então sexo é uma marca biológica, presente em qualquer ser sexuado. Se você olhar, você vai ver no mundo animal, macho e fêmea, e a distinção é justamente a marca biológica genital, diferente de um e de outro. Eu desafio a qualquer intelectual de qualquer área, e eu sei que há intelectuais aqui esta noite, obrigado pelos que vieram, são muito bem-vindos entre nós, mas eu desafio aqui de público a qualquer intelectual a me provar que existe um terceiro sexo. Não conheço, e a ciência também não. Não existe um outro cromossomo que não seja o X e o Y. Não existe um cromossomo coluna do meio. Biologicamente, pela determinação da natureza, na ordem da criação, existe macho e fêmea. Desde o princípio os fez homem e mulher. Isso está na Bíblia. Agora, a sexualidade é uma outra coisa. Vamos lá, qual é o conceito de sexualidade? Sexualidade é uma marca ética, estética, que o ser humano dá ao sexo. Portanto, é a significação, a interpretação. Então, o que difere o sexo da sexualidade é que um já vem determinado, biologicamente determinado. E é claro que, como consequência e extensão, a sexualidade também. Mas como a sexualidade acaba sendo uma marca ética, estética, política, cultural, ela é uma construção. E aí as pessoas podem, na verdade, diferente dos animais, não há isso no mundo dos animais, interpretarem ou significarem a sua sexualidade de maneira distorcida, corrompida, pervertida, maléfica, e é isso que vem acontecendo nesta geração e com esta sociedade que adotou o sexocentrismo, que adotou a pornificação, que adotou todo esse aparato da indústria sexual, como se não houvesse limite, mas o limite está para chegar, e o juízo de Deus virá sobre todo aquele que anda blasfemando contra tudo aquilo que Deus estabeleceu, e pela ordem da criação, ao ser alterada, gera uma série de consequências destrutivas, desastrosas, como nós veremos mais adiante. Então a sexualidade, ela pode ser construída, ela pode ser elaborada, ela pode ser desenvolvida, ao ponto de ser tão adoecida, de transformar um ser humano
em um ser pior do que um animal irracional. Ele pode se tornar, por exemplo, um pederasta, ou ele pode se transformar, por exemplo, num pedófilo, ele pode se transformar, por exemplo, num zoófilo, ele pode se transformar, por exemplo, numa série de outras coisas que você já conhece, como estuprador, um homem violento, em função de uma sexualidade adoecida. E aí a indústria sexual e a pornografia está cada dia mais reforçando essa onda de psicopatias, de enfermidades na área sexual, que está destruindo a nossa sociedade. Não sei quem assistiu o Fantástico ontem, mas ontem o Fantástico denunciou mais uma vez, em mais um caso, uma rede de pedofilia no norte do nosso país. Então, vamos distinguir a segunda coisa. Primeiro, sexo e sexualidade, e agora, sexualidade saudável, diferente de sexualidade adoecida. O que é uma sexualidade saudável? É aquela que ocorre nos princípios de Deus, estabelecidos na segurança do matrimônio. Ou seja, sexo seguro, como dizia meu avô, meu filho não é com camisinha, mas é com aliança no dedo e com ser fiel até a morte. Então, sexualidade saudável foi planejada, arquitetada por Deus, porque o diabo não construiu nem o sexo e nem a sexualidade. O diabo não constrói, ele só destrói, ele não cria, ele inventa e quando inventa é para destruir. Agora a Bíblia diz que Deus criou sexo e sexualidade, portanto sexo e sexualidade são marcas naturais do ser humano e que precisam ser subordinadas ao que a Bíblia estabelece, ao que a palavra de Deus estabelece. Então, sexualidade doentia, vamos ler? É aquela que ocorre Então, a moderna indústria sexual está cada vez mais corrompendo e adoecendo a sexualidade desta geração, desta juventude, e eu quero mostrar para vocês, com base na Bíblia, como a Bíblia já há muitos anos, há muitos séculos, indica e denuncia este grave problema. Lá em Levítico capítulo 18, a Bíblia vai falar sobre as uniões abomináveis. Levítico 18, do verso 19 em diante. O que está escrito lá? Vamos ver. Uniões abomináveis, e não te chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminar com ela, e na tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante a Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. A abominação nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas coisas, todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estiveram antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminada, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma coisa destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, mais uma vez, guardarei o meu mandato, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quem estabelece o padrão da sexualidade é Deus.
porque várias vezes no texto ele diz que é para guardar segundo os seus estatutos e não se contaminar com essas imundícias, com essas imoralidades que o mundo pagão, distante de Deus, como lemos lá em Tessalonicenses, pratica. Então a sexualidade adoecida é aquela que ocorre de forma descontrolada na areia movediça da moderna indústria sexual. Portanto, diferenciando inicialmente o contexto de sexo e de sexualidade, podemos considerar que é possível entender o primeiro como marca biológica, caracterização genital, a questão do falo, ou seja, a marca natural da biologia, constituída a partir da decisão divina na criação da espécie humana, quando criou homem e mulher e os fez dentro de uma estrutura biopsíquico-social, sexual. Ninguém aqui é só uma parte dessa. Nós somos um todo, biopsíquico-social, sexual. Já a sexualidade é um conceito cultural, como eu acabei de falar, constituído pela qualidade, pela significação do sexo. Nesta definição, somente a espécie humana ostentaria então uma sexualidade como qualidade espiritual, cultural e significativa do sexo. É por isso que Paulo diz que quem peca na prostituição, peca contra o corpo e atinge a alma e o espírito, porque esse é um pecado que de fato leva a pessoa para um profundo abismo de horror. E aí a gente precisa ver como anda a nossa sociedade, que não é diferente desses povos aqui que Deus chamou de abomináveis. Como anda a nossa sociedade? Que tipo de educação sexual está sendo oferecido nas nossas escolas? Como estão as nossas produções culturais? Vamos ver. Esse é o filme que estrelou agora, dia 21, nas melhores salas de cinema do Brasil. Que fica piscando sem parar é quem mais sabe sobre você. Que sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar para todo mundo ver. Porque essa pergunta é errada, né? Não devia ser no que você está pensando. Seria muito mais honesto que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Esse filme é Confissões de Adolescente. E minha melhor amiga não sabe de nada. Eu ia contar pra vocês hoje. Gostosa! Fez o trabalho de direito penal? Surpresa. Eu quero falar com vocês e diz respeito às 4. Vamos ter que nos mudar. Oi? Mas como assim, pai? Mudar? Sexta-feira vai ter um show da minha banda. Tenta aí. Isso é mesmo necessário, cara? Já viu vampiro com espinha, porra? É claro que é necessário. Oh, não! Os moleques são dengosos. Abre a porta, vamos. Pai e mãe, ouro de mina. Quem foi que disse que perder a virgindade é que nem furar a orelha? Tá muito difícil, na hora eu não consigo relaxar. Doutora suja, não a menstruação. Tá brincando comigo? Relacionamento sério. Bianca, vem ver o namorado da Karina. Sai, cara! Lucas, não dá mais. Eu preciso de um tempo. Então, a forma que o pacote vem, o embrulho, parece que Nossa é lindo, vida é pra interessante. frente, meninas. Tudo colorido, muito cheio de criatividade, mas por trás desse pacote, o que existe é lascívia, apologia à prostituição, ao sexocentrismo, ao sexo livre, a toda espécie de descaminho, porque todas as temáticas abordam uma visão absolutamente liberal, como se não tivesse nenhum problema, e a gente sabe que o Brasil está lotado. O Brasil já é um dos países campeões em gravidez na adolescência, justamente em função de movimentos como esse, de depoimentos como esse, de produções culturais como essa, que está aí nas salas de cinema. Espera-se um recorde de bilheteria, mas aqui eu vou dizer, é na verdade a catequese da indústria sexual,
Aqui está, na verdade, o projeto político-pedagógico da indústria sexual, pornográfica, pornocênica, pornofônica, porque o tempo inteiro o que se fala é de se perder a virgindade, o que se fala é de se praticar o sexo à vontade, de curtir. As proteções são levadas dentro de uma visão minimalista e nós sabemos que as consequências estão bem aí diante de nós. Desta forma, sendo a sexualidade uma marca construída culturalmente, de acordo com o contexto, com o ambiente e, sobretudo, com as forças dos condicionamentos sociais, podemos perceber e discernir como no mundo contemporâneo, em meio a esta sociedade libidinosa e hedonista, tornou-se tão comum o surgimento de tantas psicopatias sexuais, zoofilia, necrofilia. Eu cataloguei, não vai dar tempo de mostrar, mas só no ano passado foram quase 60 denúncias na mídia sobre prática de necrofilia em hospitais, grandes hospitais, em emergências, em enfermarias, e por aí vai, pederastia, pedofilia, bestialidade, que permeiam o comportamento sexual desta geração, vitimada pelos condicionamentos produzidos pela perniciosa indústria pornográfica. Fica o alerta apostólico para vocês, lá em Atos 2, escapai, foge, sai fora dessa geração pervertida, perversa, corrompida, que está comprometida de fato com as trevas. Então, ao lançarmos nosso olhar sobre o mundo de hoje, veremos uma juventude confusa na escolha dos caminhos a seguir. Na verdade, são tantos os problemas que ela enfrenta, como desemprego, tóxico, revolta, sexo, que os mais afoitos não hesitariam em catalogar essa geração como uma juventude perdida. Mas hoje nós estamos aqui dando um sinal para o Brasil de que não está perdida não. Existe uma geração de jovens que está guardado debaixo da mão do Todo-Poderoso e vai a cada dia marchar a passos firmes em direção a Canaã celestial, construindo lares saudáveis, porque a Bíblia garante no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem constrói a nossa casa é o Senhor. O nosso casamento, o nosso namoro é construído no poder da palavra de Deus. Então é preciso abrir o olho, tá? Os padrões de Deus quanto à sexualidade, assim entendidos pela revelação escriturística, são como sinais de trânsito, gente, tá? São advertência, são como sinais de trânsito, advertência de perigos, de ameaças. Para quê? Para que você tenha segurança, para que você viva de fato uma sexualidade saudável e depois veja se cumprir em você a sexualidade do Salmo 128. O Salmo 128 diz que aquele que constrói a sua casa, a sua família no projeto de Deus, ele tem um lar que é como um jardim regado. A sua mulher é como videira frutífera. Não é uma cananeia, não é uma filisteia, não é uma espinheira. Não, é uma videira. Sabe onde é o lugar de você encontrar a sua varoa, rapaz? É aqui, ó, na presença de Deus. Ih, irmão, o negócio está fraco, a rapaziada não está. Vou fazer o inverso. Ô moça, sabe onde é o lugar de você encontrar um varão de Deus para fazer uma família saudável? É aqui, ó, na casa de Deus. Aí, tá vendo? Tá mais forte. Eu acho que a rapaziada aí tem que rever alguns conceitos. Tá todo mundo jogando videogame demais. Tá aí do teu lado, tu não tá vendo, cara. Abre o olho. O lugar da bênção é aqui, pertinho de nós. Então, a gente vai ver agora um depoimento do Dr. César sobre a tirania da indústria sexual, para você conhecer os malefícios. Sexual. Na Idade Média, a repressão era para inibir a exibição do corpo e a prática da sexualidade. Na idade atual, no mundo atual, a repressão é para exibir e para colocar o corpo e a sexualidade como uma força mecânica, consumista, terapêutica. E então, hoje, nossas crianças e adolescentes não estão libertos, emancipados sexualmente, estão reprimidos. A educação sexual de hoje, que expõe o corpo, que exibe sem ter critérios éticos e estéticos subjetivos anteriores, é uma educação sexual para a repressão. Então, hoje,
Quando nós pais, nós professores, não falamos de sexo para nossos filhos, quando nós não criamos canais para dar educação sexual, nós estamos delegando a educação sexual dos nossos filhos à mídia, à propaganda, à indústria fonográfica, à indústria cinematográfica, às grandes corporações de entretenimento que querem um homem e uma mulher genitais, quantitativos, belos, bonitos e consumíveis e consumistas. É isso que a indústria sexual quer. Vocês, genitais, consumíveis... E entramos, então, numa ausência de critérios éticos, numa ausência de valores, numa ausência de referências comportamentais, de modo que os nossos adolescentes e jovens sofrem uma ditadura da mídia, uma ditadura comportamental. É uma ditadura. E com 12 ou 13 anos de idade, ostentam estatísticas terríveis como as que nós temos. No Japão, de 14 a 16 anos, que é uma faixa fundamental da adolescência, 2% das adolescentes engravidam. Nos Estados Unidos, 10%. No Brasil, 25%. De cada 4 adolescentes, uma engravida entre 14 e 16 anos. Fruto da falta de educação sexual emancipatória, dada pelos pais e pela escola, e fruto da educação sexual consumista que a sociedade inocula, introjeta e estabelece na cabeça e no comportamento de nossas crianças. Obrigado, doutor César, nobre doutor, um grande profissional competente na área da sexualidade, mas essa é uma verdade clara que nós precisamos denunciar. Existe uma tirania da indústria sexual que está, na verdade, levando a nossa geração para o buraco, para a perdição. Gente que está adoecendo no corpo, na alma, no espírito, nos pensamentos, nos sentimentos. Gente que vive conectado o tempo inteiro, direto com o inferno. Então aqui eu quero fazer uma denúncia e desmascarar o inimigo que se esconde atrás dessa indústria perversa chamada de indústria sexual. Então, em praticamente todas as nacionalidades do mundo, se verifica um aumento importante da iniciativa do mercado no comércio do sexo, e não se trata somente dos apelos eróticos, como valor agregado nas propagandas para a venda de produtos, carros, sabe, tudo que você vê nos outdoor, nas músicas, é muito mais do que isso. Esta indústria de caráter internacional, ela encontra na venda do sexo uma alternativa para a crise estrutural do capital. Descobriram que isso é instintivo no homem e está usando isso para aprisionar. E aí a nossa juventude está ficando zerada, alienada, completamente adoecida. Não é possível nem afirmar que a mercantilização do sexo é um fenômeno novo. Todavia, na modernidade, ela adquiriu características bastante distintas dos períodos anteriores da história. E é, em geral, entre os mais pobres que se encontra o contingente populacional que abastece esse comércio. O filme mais triste que eu já vi na minha vida foi Filhas do Sol. Eu chorei de soluçar. E trabalhando na universidade, não consegui trabalhar com uma turma de ensino superior, porque a gente sentia repulsa nas cenas em que os homens maus, perversos da indústria sexual, que vão para o Nordeste e entram no meio daqueles arraiais de pobreza e compram crianças com 7, 8 anos de idade, de famílias com 10, 12, 15 filhos, que não tem como sustentar, e compram um para alimentar os outros, coloca dentro de um carro e leva para outras partes do Brasil, para serem viciadas, aliciadas, e fazerem parte desse cenário, dessa perversa rede de indústria sexual. E aí estão aí as casas de prostituição, estão aí os mecanismos agora da internet, que a gente vai ver mais à frente, e toda uma onda de produtos e de serviços bancados por esse inferno que quer nos destruir. Essa é a chamada era do apelo sexual, sex appeal. Você olha nas propagandas e o que você vê é sensualidade e a sexualidade sempre em exposição máxima, nos produtos mais insignificantes, nas coisas menores, mais supérfluas, você vai ver associado a imagem da erotização, do sexo, da pornografia e da pornocenia, até nas campanhas publicitárias. Você vê aí nesse outdoor, bebeu e está dirigindo? Desculpe a intimidade,
mas a viúva é bonita. Ou seja, a malícia parece que vai tomando conta desse nosso enredo e do nosso pensamento. Essa era do sexo appeal, você olha em tudo, na mídia, ou seja, digital ou tradicional, nos meios de comunicação de massa, estão aí os programas. Se assistir aí um Caldeirão do Hulk, por exemplo, você vai ver um montão de gente lá, sacudindo as nádegas de fora, com um culto ao corpo, uma verdadeira corpolatria, 2 horas da tarde. Muita coisa, na verdade, é pintada e vista como natural. O mercado fonográfico cada vez mais produz músicas de duplo sentido, ou seja, a musicalidade brasileira está cada vez mais afetada por essa visão da pornografia, da pornocenia e da pornofonia. E a gente precisa estar muito atento, porque os perigos estão muito próximos, inclusive acontecendo dentro dos lares, conforme mostra esse vídeo do pastor Joseph McDowell, lá dos Estados Unidos. Preste atenção. Hey. You doing your homework? É uma criança que já está presa nas redes da pornografia. E a imagem virtual se projeta diante dele como um espectro de um demônio, chamado de pombagira. Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing. Come on downstairs. Os tentáculos desta rede infernal vai se espalhando e chega em todas as áreas e dimensões da vida. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Okay, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner Se time. reunir na mesa, aquilo que será projetado na religiosidade não Dear representa Heavenly nenhuma Father, espiritualidade. Thank you for Porque keeping todo our mundo family está safe. contaminado por esse And vírus thank you infernal. for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios y también para esta familia bien especialmente para todos. En el nombre del Padre. Asawa at ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade.
90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Está nesse site, se vocês depois quiserem visitar, ele propõe uma série de estratégias para a igreja reagir e não ser vítima dessas ações deletérias, dessa indústria terrível que tem atacado principalmente em 3 frentes. A pornografia, que surgiu desde o século XV e XVI, com a Renascença, mas depois com a consolidação do capitalismo, com a pornocenia e ultimamente através da pornofonia. Então são palavras, escritos sobre sexo, são imagens e sons, que numa combinação torna-se praticamente uma dinamite para destruir a vida de muita gente. Vamos conhecer aqui alguns dados estatísticos que comprovam isso. Primeiro, 90% das crianças entre 8 e 16 anos de idade já viram pornografia na internet. 79% da exposição acidental à pornografia acontece dentro de casa, porque pouquíssimas pessoas colocam bloqueadores ou software, programas que possam inibir a manifestação de sites com imagens pornográficas, com mensagem de violência. Pouquíssimas pessoas fazem isso, embora hoje já exista muita tecnologia de segurança à disposição. 58% das crianças que utilizam a internet contam que já tiveram contato com alguma espécie de vírus agressivo, de mensagem pornográfica, tiveram contato com algum conteúdo que elas mesmas consideram agressivo ou impróprio. Mesmo que não seja uma imagem pornocênica, muitas coisas na internet remetem para um ambiente de trauma, de modo que se cumpre a profecia do pastor Josué Erion, quando ele em 94 foi a um congresso satanista, motivado pelo Espírito de Deus, que tal como levou Jesus ao deserto, levou ele naquele deserto, e lá ele ouviu na conferência os satanistas dizerem: não nos preocupemos com os pastores, não nos preocupemos com os pregadores, vamos travar a igreja nas salas de suas próprias casas, vamos contaminar as crianças através da internet, dos games, dos Nintendos, dos atos de violência, que nós vamos conseguir parar a igreja do futuro. Mas eu creio que esta geração, a minha geração, está na brecha e não vai dar brecha, e vai virar esse cativeiro e vai jogar essa legião de demônios por terra, na autoridade do nome de Jesus. Essa é uma expressão fortíssima da doutora Mary Ann Land, lá dos Estados Unidos.
Ela é psicóloga e psiquiatra, co-diretora do programa de psicopatologia e traumas sexuais da Universidade da Pensilvânia. Isso está na tese dela, e ela disse que é mais difícil de se recuperar do vício em pornografia do que vício em crack. Percebam bem o nível de profundidade, de gravidade, quem começa a brincar com isso e acha que vai ficar livre. Você vai levar uma vida inteira de luta para tentar se libertar e vai ver como é difícil. Por quê? Como é que nosso cérebro funciona? Ele tem, na verdade, 2 níveis. Nosso cérebro é dividido em 2 partes, que é chamado de sistema límbico e neocórtex. Uma parte, que é o sistema límbico, trabalha com uma parte muito sensorial. E é aí que se projetam os chamados gatilhos, que é uma linguagem da psicologia. E aí tem uma expressão aí, blast, que é uma expressão em inglês, de uma abreviação de 5 palavras: tédio, solidão, raiva, estresse e cansaço. Então, quem entra no vício da pornografia, todos esses mecanismos funcionam como um gatilho que te remete cada vez mais para uma cena mais chocante, uma cena mais forte, uma posição, um close, um personagem, uma figura, uma fantasia, e aí você vai a cada dia se aprofundando sem limites, porque não há limites para a pornografia, já que mexe com a natureza instintiva do ser humano. Então, quais são as consequências destrutivas da pornografia para essa geração? Primeiro, alienação de Deus. Você vai se sentir completamente distante, você não mais se sente próximo de Deus. Quem entra nesse vício fica perdido num vazio existencial. Você não experimenta mais o poder de Deus, você não mais tem a alegria da sua salvação, porque essa sensação de estar tão aprofundado no pecado se torna um abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro, porque você vai cada dia se aprofundando dentro de uma situação absolutamente instintiva em relação à natureza humana. Também ela traz uma consequência terrível, que é a cegueira. Ela cega você para as consequências do que isso produz. Temporariamente te desliga da sua caminhada com Deus, de seus relacionamentos com sua esposa, ou com alguém que você ame, seus filhos e outros. Te cega sobre o que te acontecerá espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente, vocacional e relacionalmente. Ou seja, é uma cegueira total. Você fica definitivamente obcecado pelo desejo incontido de alimentar uma natureza carnal, pecaminosa e caída. Cria uma expectativa irrealista, ou expectativas irrealistas. Por quê? Porque os homens começam a pensar que toda mulher deveria se parecer com aquela que ele vê lá, naqueles sites nojentos. Esse tipo de relação é como se o relacionamento com a sua esposa fosse aquilo. E nenhuma mulher vai concorrer com aquele montão de podridão, aqueles montões de sujeira, aquelas imagens terríveis, aquelas posições, aquelas sujeiras, porque tudo aquilo é construído dentro de uma indústria, há todo um cenário preparado. Então não há mulher digna que possa concorrer com aquela imundície, com aquela nojeira, mas a pessoa cria essas expectativas e acaba levando o seu casamento à falência. Como a gente viu no vídeo do pastor Joseph McDowell, 68% dos divórcios de hoje estão acontecendo por causa de algum contato com o sexo virtual. Também distorce a sua visão do sexo. Por quê? Porque a pornografia, a pornocenia principalmente, ela te faz acreditar que o sexo é somente para o prazer, mas não. A Bíblia ensina que a sexualidade é para ser vivida na dimensão da ética, do respeito, do amor ao outro. Daí a importância de acontecer no terreno seguro do casamento. Mas quando você pensa que ela é só para o prazer, do homem principalmente, porque nesses casos a figura da mulher fica muito coisificada, todo o cenário da produção pornográfica, pornocênica, é muito machista, ele na verdade aliena as mulheres de qualquer processo. Você vai ver que o homem então acaba introjetando essa ideia de acreditar que o sexo é somente para o prazer do homem e que suas mulheres são simplesmente objeto a serem usados, ao invés da criação de Deus, que deve ser honrada e respeitada, e toda mulher deve ser amada e respeitada, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus, e foi tirada da costela do homem, para que pudesse ser amada e protegida, e não usada e explorada, como tem sido
crescido na nossa sociedade. A cada dia, vocês veem isso na televisão, os cenários, cada vez mais as denúncias que demonstram o quanto de brasileiras estão sendo exportadas para a rede de prostituição. Então é isso. Também nunca é o bastante, a pornografia é absolutamente viciante. E essa é uma das consequências mais dramáticas para o ser humano, porque as pessoas não acreditam que isso seja um vício. Pensam que vício é só maconha, cocaína, crack, mas como disse a doutora Lene, é cada vez mais comprovado que o vício do sexo, ele é tão prejudicial ou mais prejudicial do que as drogas. Porque para fugir do vício da pornografia, você terá mais dificuldade do que do vício do crack. Porque o vício do crack vai trabalhar uma dimensão do cérebro, e essa aqui não, ela vai aprofundar-se primeiro na sua raiz instintiva. Isso fica tão arraigado que é necessária uma libertação espiritual e psicoterapêutica. É preciso que haja até terapia para alguém se libertar. Então a pornografia tem um efeito crescente, é como uma droga, porque ela inicialmente vai sendo dosada, e à medida que você vai se acostumando, a cada vez você vai desejando se aprofundar mais, você de mais e mais para satisfazer a sua lascívia. Ela leva rapidamente a um caminho de destruição e para bem longe da paz, da alegria e dos relacionamentos saudáveis. A cada dia a gente percebe isso no contato, no convívio social, nas palestras que eu ministro. Eu tenho percebido as pessoas agoniadas por não conseguirem se libertar e pedem ajuda como se fosse apenas uma oração. Gente, pastor, o senhor ora por mim, essa palavra me tocou, e eu creio, e aí a gente ora, deixa contato para acompanhar, e daqui a pouco a pessoa diz, pastor, eu caí de novo, eu errei de novo, porque é tão forte, que muitas vezes vai ser necessária uma sessão profunda de terapia. Então, a culpa também é uma outra consequência terrível, que inclusive tem levado algumas pessoas ao suicídio. O número de suicídios tem crescido tanto, que é proibido no mundo inteiro se divulgar os índices de suicídio, porque todo ato de suicídio reforça os comportamentos suicidas, mas as pessoas se sentem tão culpadas e envergonhadas, porque esse é um vício que ele avilta o caráter do homem. Então, a culpa não é o suficiente para prevenir de fazer a parada outra vez. Então você se sente mal, porque você vai fazer de novo, e vai ficar pior, e você vai sentir um verme, um nojo, e quando você vai ver, está completamente morto espiritualmente e existencialmente. A sexualidade saudável também é obscurecida na pornografia. Essa é uma consequência terrível, porque como eu disse no início, a sexualidade tem o seu lado saudável, tem o seu lado lindo de se viver. A Bíblia mostra isso no Éden, no jardim. A sexualidade não veio com a queda. Quando Deus constrói o homem e a mulher, Ele já põe isso, mas no universo da areia movediça, dessa indústria perversa, mal, sob a influência de Satanás, a sexualidade saudável é completamente obscurecida, e aí ela vira, na verdade, um veneno, e muita gente fica tão doente, que por onde passa o que se vê é um cenário, uma imagem de derrota e de fracasso. Tem gente tão dominada por esses pensamentos, que de cada 10 palavras que ele fala, 11 são palavrão, porque até inventa palavrão, de tanto que é o domínio. Então, sexo saudável é somente no terreno seguro do casamento, que inclui sexo regular, altruísta e amoroso, e não essa coisificação que a gente percebe na mídia. Uma outra consequência é o isolamento. Existem pessoas que ficam tão viciadas, que chegam a permanecer 12 horas ininterruptas acessando pornocenia, pornografia e pornofonia. Ela te isola e faz você se sentir totalmente sozinho e como o único que luta contra a pornografia e a lascívia. E, na verdade, você às vezes está preso aí num exército que Satanás está montando. É preciso vigilância, consagração, oração, para que esse mal não atinja a juventude cristã, a juventude que decidiu escolher e que optou pela santificação e pela honra. Uma outra consequência é que ela te mantém um ciclo de autodestruição. Eu só estou apontando aqui algumas básicas, eu poderia colocar aqui pelo menos umas 30 consequências terríveis. Estou colocando as 10 mais evidentes e que podem ser percebidas em qualquer tratamento, em qualquer cenário, em qualquer realidade de quem mergulhou
nesse universo sombrio, obscuro, pervertido do mundo da indústria sexual, da pornografia e tudo mais. Então a pornografia parece medicar a dor em sua vida, porque geralmente ela funciona, como eu falei, como um gatilho, e a pessoa se sente aliviada nas primeiras aventuras, mas quando vai ver, está sufocada. É uma bomba relógio, só vai adicionar dor e mais dor. A pornografia te leva a fazer coisa que você nunca pensou que faria, o pecado te levará para mais longe do que você gostaria, e ele te manterá mais longe de Deus o possível, porque só em Deus há recuperação e restauração para isso. Então te custará mais do que você gostaria de pagar. É um inferno total, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Hoje aqui nós estamos aqui para dizer que existe uma solução. Também uma outra consequência terrível, e isso tem acontecido muito no universo da igreja, é que ela fecha seus lábios para o louvor a Deus. Ministrando essa palestra numa igreja, fui procurado por uma mãe que, em pranto, disse: pastor, me ajuda, por favor, o que o senhor falou hoje aqui foi tudo de Deus. O que foi, minha irmã? Me conta a sua história. Ela disse: eu perdi meu filho. Quantos anos tem o seu filho, irmã? 16 anos. O que está acontecendo? Meu filho, esta semana, tentou me agredir, ele disse que ia me matar. Eu disse: mas por quê, irmã? Porque eu tentei tirar ele do computador um momento e ele não quis sair. E eu fui lá para desligar e ele voou em cima de mim com tanta ira, com tanto ódio, que eu me senti uma criatura desprezível. Eu criei meu filho na igreja. Meu filho cantava aqui. Ele fazia parte da equipe de louvor até 14 anos de idade. Mas maldita a hora que eu dei aquele laptop para ele. Porque desse dia em diante a sua vida foi descendo, 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 descendo. E hoje ele não quer vir mais para a igreja, ele não canta mais, ele diz que não quer mais ser crente, e eu não consigo mais mudar isso, não consigo alterar. O que é que eu faço? Disse para ela: minha irmã, o seu caso é dramático, mas eu acho que a senhora só vai ter uma coisa a fazer agora, é colocar o seu filho todo dia aos pés de Jesus, e tentar no diálogo levá-lo à compreensão de que ele está num caminho de morte. Pedi para conversar com aquele moço, marquei e dei indicação para ela. O erro que a senhora cometeu foi o dia que a senhora deu um laptop e deixou que ele ficasse dentro do quarto dele, acessando a internet. A senhora sabe o que é a internet, irmã? É uma praça pública com 5,5 bilhões de frequentadores. Alguém aqui deixa o seu filho de 10, 12 anos, 8, 7, 6, solto aí no meio da rua, no meio de uma comunidade, de uma favela? Mas tem muita gente fazendo isso dentro de casa. Volto a lembrar a profecia do pastor Josué Irion, no dia que teve a revelação de Deus naquele congresso satanista. Ele veio ao Brasil só para dizer isso. Irmãos, cuidado, reforcem as trincheiras. Sabe por quê, irmão? Satanás não brinca de ser Satanás. O tríplice ministério dele é matar, roubar e destruir. Então, quando alguém entra nesse universo, essa talvez seja uma das consequências mais dramáticas, porque ela impede você de falar sobre sua fé, de contar aos outros como eles podem experimentar Deus. Porque, como eu disse lá na primeira consequência, a primeira coisa que você perde é essa comunhão que o crente não pode perder nunca. Nós cantamos aqui na nossa igreja, nos cânticos congregacionais: tentado não cedas, ceder é pecar, maior e mais nobre será triunfar
Coragem, ó crente. Irmão, se você não tiver coragem para lutar contra esse mal, você vai cair. Mas este hino diz que Deus pode te livrar de queda fatal, porque em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Se você entrou num gatilho desse, querido, o sangue de Jesus há poder para purificar a tua vida. Existe uma resposta de Deus. Se levante e se reencontre, porque se você se distancia, cada vez mais você se sente tão mal, que não tem mais coragem de falar, de pregar, de ensinar. E é isso que tem acontecido. Quando eu sou convidado para essa palestra, a maioria dos pastores diz: pastor, fala alguma coisa sobre a internet, porque a minha mocidade não quer mais cantar, não quer mais pregar. No culto deles eu chamo e parece que tem um bando de ema lá, todo mundo enfiando a cabeça no buraco. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu digo: pastor, dê muita atividade para a sua juventude. Glória a Deus que a nossa igreja aqui, irmão, o que não falta aqui é atividade. Se você quiser, aqui tem trabalho todo dia, o dia todo. Essa igreja aqui, tudo é seu. Se quiser cantar no coral, tem vaga no coral. Se quiser tocar na orquestra, tem vaga na orquestra. Se quiser cantar na mocidade, tem vaga na mocidade. Se quiser pregar, vai pregar. Se quiser evangelizar, tem um DPEV. Se quiser ir para a capelania prisional, vai para a capelania prisional. Se quiser vir para a escola dominical, vai ter lugar para você na escola dominical. O que tem é espaço para trabalhar. Agora, se ficar ocioso, aí, de fato, essas coisas começam a tomar o lugar. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, tem que estar aquilo que deve estar em primeiro lugar. O que deve estar em primeiro lugar? As primeiras coisas. Quais são as primeiras coisas? O reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais consequências desastrosas. Eu poderia falar aqui agora dentro de uma visão maior, não apenas para o universo cristão, mas início prematuro da vida sexual, aumentando a chance de contrair DST ao longo da vida, e a gente vê a proliferação e como está sendo reforçado cada vez mais os índices de HIV e outras contaminações, maior risco de desenvolver compulsões e vícios sexuais, inclusive com extensão na violência. Todos os países que liberaram toda a legislação sobre a vida sexual provaram um vertiginoso crescimento na violência, no estupro, no assalto sexual e tudo mais. Então, exposição a informações erradas sobre sexualidade, muito antes da sua maturidade e capacidade de contextualizar as informações, é o que tem acontecido demais. As crianças estão cada vez mais erotizadas, porque a sexualidade se manifesta desde o ventre até a morte. Você tem a sexualidade lá na primeira infância, que é a chamada fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica, que é quando as pessoas começam a dar significação para a sua sexualidade. E aí, quando a criança queima essa etapa, e lá na infância, ela começa a ter uma visão erotizada, ou é incentivada a dançar na boquinha da garrafa, ou vive num ambiente promíscuo, ela vai assumindo esses contornos. E aí está a produção, ou seja, a indústria da produção homossexual, que tenta cada vez mais atingir as crianças. Sabe por quê? O diabo tem uma sede enorme nas nossas crianças. Sabe por que ele tem essa sede? Porque ele não terá uma criança no reino dele, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele procura desde criança desviar e aprisionar, para poder subjugar e sentir algum prazer nisso. Então nós temos que estar atentos, porque existe também a maior probabilidade de desenvolver práticas sexuais incomuns, como sexo grupal, bestialidade, sadomasoquismo, voyeurismo e tantas outras desordens. Porque tudo isso, como a Bíblia diz, confusão é. A Bíblia estabelece o padrão. 67% das pessoas que se envolvem com a pornografia perdem o interesse sexual em seus parceiros. Os casados também estão correndo risco, e a gente ficando afetada, como a gente viu aqui no vídeo do pastor Josimar McDowell, 68% dos divórcios hoje têm um fundo nas relações sexuais virtuais. Isso está comprovado cientificamente, está aí a fonte para quem quiser conferir. Os malefícios, então, na área espiritual, que aí é muito também
grave e problemático para quem serve a Deus, porque nós temos consciência de que existe um mundo espiritual. Primeiro, frieza. Ele anestesia o crente. Ele vai se acomodando e se acostumando com o pecado. Paulo disse: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Perigo do mundanismo. A gente percebe como hoje as igrejas estão sendo atacadas. Hoje já existe até igrejas de comportamento homossexual. Aqui em Campo Grande tem. Na verdade não é igreja, tem nome de igreja, parece que é igreja, mas não tem nada de igreja lá, porque para ser igreja tem que estar pautado na palavra de Deus. Além desse, a questão da imoralidade. Nós temos que saber que a nossa ética é uma ética cristã, e a nossa moral é uma moral cristã. Portanto, o nosso padrão é o padrão de Cristo. Queiram falar os especialistas que se levantarem aí, mas eu quero ver distorcer as palavras de Jesus, como coloquei aqui no início. Jesus, quando responde aos fariseus e aos saduceus, não foi assim desde o começo, porque Deus fez macho e fêmea. É palavra de Jesus, ipsíssima vox Dei, palavras que saíram da boca dele, e ele vai condenar a prostituição, vai condenar a lascívia, vai condenar a imoralidade, e todo aquele que estiver nessa prática vai ser condenado. Jesus ama todos, ele ama todas as prostitutas, mas odeia a prostituição. Jesus ama todos os homossexuais. Eles dizem aí que nós odiamos. Não, nós amamos. Agora Jesus abomina a homossexualidade, porque não está no padrão, não está na engenharia do céu, não está na arquitetura de Deus, não está no projeto de Deus. No projeto de Deus, a sexualidade é hétero, monogâmica, nos terrenos seguros do casamento, aonde você pode desfrutar do melhor de Deus. Então tem carnalidade, relativismo e o pior, pecado, porque o pecado na verdade é a consequência fatal, porque como nós já anunciamos, e a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quem peca, fica morto espiritualmente. A morte espiritual é a primeira dimensão da queda. Quando Adão peca, ele não morre biologicamente, vai morrer 900 anos depois, mas a primeira coisa que ele se percebe, minúsculo, pequeno, frágil, inseguro, e ele foge de Deus e se esconde com medo, tem medo, e o pecado e o vício da pornografia torna você uma pessoa insegura, frágil, completamente vulnerável. Então quais são as soluções? Educação, na escola e em casa, não dá para contar só com a escola, porque a escola está preitorada. A família também hoje muito ocupada, acaba delegando para outros. Eu já recebi inúmeras vezes pessoas que pediam para eu educar o filho com relação a isso. Eu me lembro quando estava na coordenação do colégio, a mãe descobriu que o filho estava numa aventura louca, e ela me chamou e disse que eu tinha que conversar com ele. Eu falei, mas eu não sou o pai dele, minha senhora. Mas o senhor é professor, o coordenador da escola, o senhor tem que resolver isso. Não sou eu, é a senhora com seu marido, mas eu não tenho marido. Então a senhora resolve e faça como mãe e como pai, porque a coisa lá está braba. Eu ficava 4, 5 dias fora da escola, a mãe pagando uma fortuna, porque ele estava na prostituição. Então tem gente pensando que na escola vai ter, não vai. Você tem uma dimensão, em casa tem uma dimensão, na igreja tem uma dimensão, mas é preciso instruir sobre os perigos que estão nos rondando. Então coloque limites. Como eu disse, você não deixa seu filho solto na rua, ninguém deixa, porque o mundo hoje está violento. Uma marca da nossa sociedade é a violência. Ou deixa? Alguém aqui deixa um filho de 7, de 8 anos aí, solto de qualquer maneira? Um dia desse eu saí aqui do congresso adolescente da igreja, chegou ali, perto do Presunic, tinha um garoto de 8 anos de idade com uma cueca, correndo para um lado e para o outro. E a minha esposa deu um grito, meu Deus, uma criança ali, o que está acontecendo? Para. Minha filha, não dá para parar, o garoto está ali, como é que eu vou parar para pegar esse garoto? E o garoto corria de um lado para o outro, querendo pegar um ônibus, e ninguém parava para ele, e eu estava indo embora, e minha esposa gritou tanto que eu tive que voltar. Aí voltei, abri o carro, para todo mundo ver que eu estava com roupa de crente. Sai do carro também você aí, não, daqui a pouco estão me chamando de pedófilo aqui. Vai lá para fora. Saiu meus filhos. Vem cá, menino, vem aqui. O que está fazendo aí, rapaz? Não, é que eu fui para a praia, roubaram a minha roupa, e eu agora não posso voltar para casa assim, e eu tenho que ir na casa da minha tia, e vou arrumar uma peça de roupa lá. E onde você vai arrumar essa peça de roupa? É aqui, ali pertinho da Vila Eunice. Você sabe onde mora a sua tia? Sei.
E você está fazendo o que aqui? Eu quero pegar um ônibus, mas ninguém para. A Kombi também não parou. Eu falei, ninguém vai parar, meu filho. Nessa idade que você está, ele devia ter uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. Quem vai parar para te pegar aqui? E abri os vidros do carro, entra aí que eu vou te levar na tua tia. E fui com ele, chegou lá, ele não queria nem que eu fosse na casa da tia, porque realmente estava no inquérito, e minha esposa ficou louca. Que mundo é esse? Mas se percebe que era uma família desestruturada. Quem tem saúde não deixa uma criança aí solta. Ele com 9 anos tinha ido para a praia do Flamengo, roubaram a cuequinha dele lá, a roupinha dele lá, ele arrumou um trapinho e veio pelado para Campo Grande de trem, e foi uma loucura terrível, que Sheila me deixou numa arapuca. Eu falei, não faz mais isso não, minha filha. Mas Deus deu livramento, nós pregamos, os adolescentes tinham dado um kitzinho aqui de doce, nós entregamos para ele, mandamos procurar uma igreja, evangelizamos, e espero que Deus tenha direcionado aquela criança e que ele encontre luz em Jesus para mudar de vida. Então coloque limites sociais também. Computador tem que ficar em um local, sabe, comum da casa. O computador hoje escondido é um perigo. Eu uso um programa que quando o Eliel entra na internet, em qualquer lugar eu recebo no meu o toque onde ele entrou. Eu sei o site que ele está navegando. E se ele entrar num caminho tortuoso, ele que sabe, que eu vou botar ele no prumo de Zorobabel. Mas a gente tem que ter mecanismo. Senão a gente perde o controle. Então saiba a senha. Não existe filho menor que tenha, não, a senha é minha, a senha tu é o quê? Está debaixo do meu teto, se come do meu pirão, prova do meu cinturão, dá a senha para cá. Quero a senha, tem que me dar a senha. Senão venta, irmão. Essa moçada não é mole não, e eles são rápidos, hein? Eles têm os atalhos todinho, ainda bem que eu estou familiarizado com esse trem, que ele pensa que eu sou bobo, mas eu sou hacker também. Vou lá e dou um Hairug nele, Hairug, pego ele. Não entra numa não, irmão. Mas é esperto, meu filho é uma bênção, garoto crente, com muitas palavras proféticas proferidas, inclusive pelo anjo dessa igreja. Batizei ele ontem aqui, me emocionei demais. Ele decidiu batizar. Pai, eu quero batizar. Por que você quer batizar? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, e eu tenho que publicar isso para todo mundo, e a melhor maneira é eu me batizar para todo mundo ver. E ele botou no Face, espalhou geral, porque é assim que a gente tem que fazer. Também consagre, oração, jejum, louvor, adoração, são ferramentas que Deus coloca à nossa disposição. Aqui na sede tem uma rapaziada que busca direto, vigília, tem um grupo aí que sobe monte, só maior, menor não pode, só se pai e a mãe for, e vão buscar, e estão aqui de manhã, e estão aqui na escola dominical, e vêm para a libertação, e estão na ELAD, estão com adolescente, e vão para o fazão, e tem congresso, e tem evento, tem culto de verão, louvor 40 graus, e eu não sabia. O que não falta é tarefa. Eu estou muito feliz porque eu sei que Deus está fazendo uma onda de avivamento. Anteontem nós fomos a Nova Iguaçu, inclusive o pastor Marcelo está aqui hoje, nos dando a honra, a pastora Débora, fizemos um congresso de liderança Team Nova Iguaçu, e vimos lá uma experiência linda com aquela liderança, que realmente está conectada, online, full time, com o céu, e fazendo a diferença na Baixada Fluminense. E o exército de Deus segue caminhando, porque a vitória é nossa. Então ocupe-se, faça a obra de Deus, pratique esporte, estude, porque se você ficar ocioso, esse desejo obcecado de saciar a carne vai acabar te dominando, porque é um sentido natural, é uma direção do nosso corpo. Não existe nada mais natural do que ter fome. Lá em João 4, a primeira coisa que o diabo fez com Jesus foi: está com fome, cara? Ô garotão, Jesus era garotão, irmão, 30 anos. Tem gente que pensa que Jesus era um vovô bonachão, que nada. Jesus era o maior garotão que tinha lá em Jerusalém, 30 anos, doido para cumprir a missão do Pai. Cheguei, não tem para ninguém, vou arriar a treva geral, a luz vai brilhar, e eu vou botar fogo em todo mundo. E o diabo, não, tem que parar esse cara aí, não é possível. E Jesus resolveu consagrou para começar o ministério bem, 40 dias de jejum, de oração. E o diabo vem logo no ponto fraco, está com fome, não está? 40 dias jejuando. O que você tem depois de 40 dias? Aqui tem gente que está jejuando 4 horas, irmão. E já toca uma flauta com uma bisnaga desse tamanho. Jesus! O dia adolescente falou comigo aí que não aguentava. Pastor, eu só consigo jejuar até 10 horas da manhã. Como é que é o teu jejum? Não, eu durmo assim uma meia-noite antes, eu tomo um negócio legal, um achocolatado, como um hamburgão, e aí eu durmo, oro,
e durmo bem gostoso, profundo, com a barriga cheia, para dormir bastante. Aí acordo lá para as 9 horas e 10 horas eu entrego meu sacrifício. Recebe aí, Jesus. Tá de brincadeira, gente. Meu Deus. Não aguenta ficar nem 4 horas sem comer, 40 dias, já imaginou? A fome era terrível. E aí o que o diabo faz? Tu está com fome, transforma essa pedra em pão, natural, está com fome, come pão. Jesus podia comer, porque ele estava com fome. Nada mais natural do que comer pão. Mas Jesus sabia que aquele não era o momento, porque ele queria comer, podia comer, mas nunca ia comer na designação, na proposta, na bandeja do diabo. Você vai comer pão, você vai se fartar, mas você tem que esperar a proposta de Deus para a sua vida. Vai-te, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vale a pena esperar. Então, não dê espaço para ociosidade. Hoje, a pornografia consegue toda essa penetração e essas consequências desastrosas, porque ela tem um mecanismo que é chamado de motor de 3 partes. E aí, isso são fenômenos que a tecnologia e a internet trouxe, que é a acessibilidade, o anonimato e a gratuidade. Então, esse triple A aí é, na verdade, o start que o diabo usa para você se sentir seguro no terreno do pecado. É muito fácil acessar. Qualquer um hoje com um laptop ou com um smartphone ou com um telefonezinho acessa a internet, ninguém está vendo, você está no anonimato, e muitas das vezes é gratuita, porque hoje a internet está muito barateada, e aí acaba se tornando, na verdade, um prato cheio para você ter esse tipo de problema, inclusive com crianças. Você coloca no Google melancia e já aparece pornografia. O que tem a ver melancia com pornografia, Jesus? Oh, que coisa terrível! Estão endemoniando o demônio. É gente muito ruim. Eles conseguem fazer esse troço. Eu vi esse negócio por uma pesquisa para o meu filho. A tia mandou fazer cópia de frutinha. Eu não tinha fruta em casa nenhuma para copiar. Eu boto na internet que aparece rápido. Quando botou, sangue de Jesus tem poder. Que negócio é esse, meu Deus? Que troço terrível. Qualquer coisa que você coloca, aparece um montão de sem vergonhice, gente. Você coloca Mamãe Noel, só aparece pornografia. E aí por aí vai, teste, você colocou teste lá, misericórdia, aparece um montão de imagem pornocênica. Essas imagens aí, por exemplo, são consideradas não pornográficas, não pornocênicas, estão em sites abertos agora. Essas imagens aqui foram todas tiradas desse site, estão lá. Por quê? Porque é uma imagem artística patavina, irmão, isso é coisa do inferno. Está aí a prova, a coisificação da figura feminina. Isso aí foi um depoimento dessa celebridade, que disse que assiste filmes eróticos, e ele deu uma entrevista à revista Contigo, e falou sobre a sua relação, um cara com 80 anos, com uma moça de 27, o bicho está com o pé na cova, e só Jesus. É um vício terrível, que você vê que não tem limite. O cara fica velho e continua lá com veneno inoculado no pecado. Geração corrupta e perversa. Tem o problema da pornofonia, o sexting, as mensagens de telefone, aquele tipo de comércio que se faz, que a pessoa tem relação sexual apenas pelo fone, ou pelas imagens, que é o sexting em si. A pessoa envia. É o uso do aparelho celular para produzir, enviar e receber mensagens de textos eróticos. Existem até programas que oferecem serviço. Você paga uma taxa e todo dia recebe essa sujeira. É uma sociedade que, de fato, como disse Paulo, está morta em delitos e pecados. Esse garoto aí, foi condenado a 30 anos de prisão. O Anthony Stance, ele foi condenado a 30 anos de prisão porque extorquiu 40 meninos pelo Facebook entre 2007 e 2008 e foi condenado por possuir pornografia infantil no computador, repetidamente abusar sexualmente de um menor, assalto sexual 4 vezes, aliciamento infantil 5 vezes e ameaça bomba, tudo desenvolvido nas vias virtuais que estão aí. Então, as vias virtuais
estão inoculando um veneno nesta geração. Como aquela imagem que eu mostrei desse cidadão, esse tipo de depoimento está inoculando na nossa geração um veneno sutil, mortífero, que está acabando com a vida da nossa juventude. Então, o que Deus quer para nós? Deus não quer você escravizado, porque você não é escravo. A Bíblia não chama crente de escravo. Você não está no buraco. A Bíblia te chama de filho, herdeiro, co-herdeiro, ovelha, rebanho, edifício, casa, morada. Você é o melhor de Deus nessa terra. Deus está em você. Então você não vai ser subjugado nem escravizado por essa indústria mal, que com seus tentáculos vai adentrando em todos os setores da sociedade e dizendo: perdeu, agora é nós. Não é não, Satanás, agora é a nossa vez, porque não vai passar essa geração, Deus não vai precisar levantar outra, é você que Deus vai usar para santificar esse mundo e dar um testemunho de glória. Quem achou que hoje ia ficar vazio aqui, meu irmão, estava completamente iludido, enganado. Essa aqui é a geração que escolheu, decidiu esperar para viver o melhor de Deus. Quando eu me converti ao Evangelho, como eu vim de uma vida intensa, a primeira coisa que Deus pôs no meu coração foi a decisão de entrar em abstinência. E eu passei 4 anos da minha vida sem nem fazer amizade com moça. Tinha nem amizade. As meninas, glória a Jesus, Pai do Senhor, Deus abençoe. Era prepotente, arrogante. Pessoal da mocidade, que é da minha época, sabe. Eu era feioso pra caramba, magrelo, igual o livro velho, irmão. Parecia que só tinha capa. Pensa assim num magrelo. Pensou? Mais magrelo ainda. Para ficar assim eu tinha que engordar muito, irmão. Converti com 47 quilos, mais seco no bagaço da laranja. Acabado pelo pecado, mas gostei demais da experiência que vivi com Jesus. Falei, não vou abrir mão disso nunca mais. Decidi no meu coração, nem amizade com moça eu queria. Eu sabia o risco que eu corria. E eu fui esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pensa numa moeda, irmão. 3 anos, 4 anos. E eu orando. E eu viajei 2.500 quilômetros para encontrar a minha esposa, que eu nem sabia que era minha esposa. 2.500 quilômetros, ela veio para o Rio de Janeiro, ficou aqui. Depois de muito tempo eu decidi que aquela dali era a minha videira. Falei, Jesus, é essa mesmo. Quer casar comigo? Tu topa? Não, mas não é assim, você quer? Quero. Falei com o pastor Daniel está abençoado, meu filho. Já era presbítero, olha o testemunho. Em 1 ano, 2 meses eu namorei, noivei e casei. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tive 2 filhos que são rebentos de oliveira na minha vida. Eliel e Daniel, 2 bênçãos. E vivo uma vida abundante. Se eu não tivesse decidido esperar, talvez eu tivesse encontrado uma espinheira. Mas eu não encontrei uma espinheira, eu encontrei uma videira, conforme diz o Salmo 128. Nunca me esqueço que eu estava recém-casado, casadinho de novo. Ligou um pastor lá em casa para fazer uma agenda, e eu estava cansado. E aí, atendi o telefone ofegante, o pastor, pastor Josiel, está passando mal? Eu falei, não, pastor, estou passando bem. Mas o senhor está muito ofegante. É porque eu estou brincando aqui em casa de pique-esconde. Ué, o irmão tem filho já? Casou agora, rapaz, não tem nem 6 meses. Já estava desconfiando até de coisa ruim. Falei, não, pastor, sangue de Jesus tem poder. Não estou filho não, estou brincando com a minha esposa, rapaz. Ela corre daqui, eu corro dali, pega daqui, pega de lá. Ela se esconde, eu me escondo, um encontra o outro. O que é isso, pastor? Pastor, o senhor não brinca de pique-esconde com a sua esposa, não? Ah, não, você não sabe que está perdendo. Minha videira, irmão, a Bíblia diz que a mulher é uma fonte de alegria. Agora, quando o cara não espera, o que ele tem? Uma espinheira. E aí, varão, como é que está a esposa?
Só Jesus na causa, varal. A moça não espera, você encontra ela 2 anos depois do casamento. E aí, minha filha, como é que vai? Tudo bem? Casamento, tudo certo? Como é que está o maridão? Pastor, estou orando, Jesus vai me dar vitória, vai levar aquela tribulação, o livramento vai ser grande. Mas por que não esperou, querida? Vale a pena esperar, sabe por quê? Deus vai te colocar em lugares altos. A sua sexualidade será uma sexualidade saudável. A tua mulher, o teu marido serão como videiras que produzem vinhos de alegria. Seus filhos serão como rebentos de oliveira plantado à roda da tua mesa. E vocês verão os filhos dos vossos filhos, e a paz sobre a sua casa, e você aqui na Assembleia de Deus de Campo Grande, só adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Quantos confirmam esta palavra e querem viver isso na sua vida? Fique de pé na presença de Deus aí, porque Deus vai te colocar agora em lugares altos. Deus vai te levantar de onde você estiver. Eu não sei qual é a tua vida, como estão as tuas emoções, como está a tua relação de namoro, como está o teu casamento. Mas hoje você vai dizer o que esta música diz. Isso é uma oração, escuta bem. Se você puder cantar, cante.
circula a igreja, vai na galeria, volta, vem aqui, está em todo lugar. É a nuvem da Shekinah de Deus. Está com você aí, está com você aí, meu irmão, está com você aí, moço, está com você aí, moço. Sinta o teu coração arder, o pecado caiu por terra, Satanás perdeu de novo. Deus está te levantando agora, está te colocando em lugares altos. Ele habita em você, Ele habita no teu coração, Ele habita na tua mente, Ele habita na tua alma, Ele habita no teu corpo, Ele habita no teu espírito. Não há lugar para as trevas, não há lugar para Satanás, não há lugar para a carne, não há lugar para o pecado, porque a tua vida está cheia da glória, está cheia, está cheia, está cheia, está cheia, aqui, aqui, aí, oh, aleluia! Charachou, que me tira, oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Há uma unção diferente hoje aqui esta noite. Quem disse que ia ser fraco estava sem visão de Deus, porque está forte o negócio hoje aqui nessa terra. Quem sente essa unção que está descendo? Quem sente? Aleluia! Então você vai dizer para o Brasil inteiro agora, que o Brasil está nos vendo. Você vai gritar muito forte: eu decidi esperar, vale a pena. Vamos no 3 dizer isso? Eu decidi esperar, vale a pena? Vamos lá no 3, 3. Eu decidi esperar, vale a pena. Glorifica, porque Deus está entre nós. Aleluia! Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, o meu muitíssimo obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, por ter adquirido este DVD e estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Que a mão do Senhor continue abençoando a sua família, que as bênçãos do Salmo 128, a bênção da dignidade, da felicidade e da prosperidade não se apartem da sua casa, da sua vida e do seu ministério. Eu quero orar por você e com você, porque a mão do Senhor está aí, como está aqui comigo. Eu tenho certeza que nesta comunhão nós somos mais do que vencedores. Pai, muito obrigado pelas vidas que adquiriram esse DVD e estão nos ajudando a fazer a Tua obra. Que a Tua mão de poder possa conduzir, guardar e proteger a cada um dos Teus servos em qualquer parte deste país ou do mundo. Eu em Cristo Jesus te glorifico, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra e ministrar os corações. Em Cristo Jesus, que nos amou primeiro, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão, que Deus continue te abençoando e até a próxima vez.